Saudações alvinegras, Classificados! este é o podcast Irmandade Corintiana número 97. E aqui do meu lado, com voz, está o Gibson. Com um pouco de voz, meio gripado, meio lascado, mas inteiro. E você, Fábio, está inteiro? Estou inteiro, um pouquinho mais magro, mas inteiro, né? E nessa semana vamos começar falando, então, do Agora é Pra Valer, não é, Gibson? Agora é pra valer. Acabou a Agora mamata. começa. Passou o carnaval. Passou o carnaval, acabou a fase de grupo, agora é só eliminatória no Paulistinha, classificação na Libertadores, depois brasileiro. Classificação na Libertadores ainda demora um pouco, né? Porque mas a Libertadores é pra valer já, não tem meia... já começa pra valer. Já começa, então. Sempre pra Então valer. agora acabou esse negócio, Paulistinha, fase de grupo, testes, agora tem que jogar. É, a fase de testes terminou. Exatamente. E agora o ano realmente começa, porque agora tem jogos pra valer, não é, Fábio? Jogos pra valer, jogos decisivos, agora não tem como fugir da raia, tem que apresentar o melhor sempre, não tem... quase sempre, pelo menos. Ainda dá pra dar uma enganadinha um pouquinho, vai. É. Então, mas o Paulista agora entrou na sua fase decisiva, né? Na sua fase que vale mais, digamos assim, né? Sim, as quartas de final. O que já não vale muita coisa, né? A fase que começa a valer mais do Paulista ainda não vale grande coisa. Mas é diferente dessa fase de grupos, né? Que tem Que vale menos ainda. tem uma tonelada de jogos e que tem pouco interesse ali. Aliás, essas duas últimas partidas do Corinthians essa semana também foram de pouco interesse por causa disso, né? E tem a Libertadores que, como vocês falaram, já começa... Eu discordo. valendo. Eu me interessei muito por essas duas partidas. Inclusive, fazia tempo que eu não via duas partidas do Corinthians durante a semana e vi as duas dessa vez, hein? Você se interessou tanto assim? Foi isso? Me interessei. Quero ver o que o Carille vai tirar da cartola, que ele vai bolar, como que ele vai armar o time, que ele tá testando de fato. Às vezes eu tenho a impressão que me interessa mais saber o que ele vai testar, o que ele tá pensando pra substituir, do que o que de fato o que vai ser o oficial, né? O time que começa o jogo. Exatamente. Bom, mas foi uma semana de 6 pontos, né? Dois jogos, 6 pontos. Não dá pra dizer que foram jogos maravilhosos, mas os pontos sempre contam, né? São importantes. O Sheik salvou meu aniversário. É verdade. Quarta-feira, durante o Eu seu não vi, aniversário... pra que eu não vi o jogo? Eu tava em sua casa, festa. tava bebendo, né, enchendo a cara. Eu não assisti, mas o Sheik salvou meu aniversário. Bebendo Coca-Cola, né? Não era. Coca-Cola que Coca-Cola não vende. E o Sheik, que chegou com bastante desconfiança e tal, mostrou que um golzinho ele sabe fazer, pelo menos, né? Um golaço, né? Que sapatada que ele deu ali, cara. Foi aí. uma sapatada nervosa ali. Na vitória de 1-0 contra o Mirassol, o gol já aos 40 e tantos do segundo tempo, um joguinho bem modorrento, que o Sheik salvou ali. Ele entrou durante a partida, né? E não dá pra dizer que ele fez muita coisa, mas ele fez o gol. Fez um gol bonito. Acho que não tem mais o que fazer, né? Entrou, fez o gol, o jogo acabou 1-0, ele decidiu a partida, não tem como falar. Decidiu a partida. O Pedrinho entrou bem e tal, mas quem definiu a partida foi lá o Sheik, Não, é que foi lá e meteu a sapatada ali. E o gol do Sheik foi um belíssimo gol, como o meu irmão acabou de falar aqui, verdadeiramente. Pegou uma bola em cheio. E eu imagino, eu fiquei fazendo um exercício. Se essa bola cai no pé do Luca, por exemplo, qual a probabilidade dela ir parar lá no metrô, lá na estação Itaquera? Era muito maior do que ela ir no gol, né? Nenhuma, porque ele ia passar e virar pra trás, tocar pra trás, né? Provavelmente. Provável. Se caísse no pé de algum outro jogador menos técnico, digamos assim, essa bola iria longe, né? Mas tem dia que dá certo a brincadeira. No jogo de hoje, por exemplo, teve um... Eu lembro quem foi que cruzou a bola da direita pra esquerda na área. O Sheik foi tentar dominar a bola, não conseguiu dominar, foi tentar passar pra trás, passou tudo errado. Podia ter tentado até dominar e já bater, Mas o Sheik é um cara com técnica no geral, né? Um cara que sabe dominar a bola, tem um carinho com a bola, tem um apreço com a bola. Botar o cara no pedestal agora. Ele é uma boa peça pra completar o elenco ali. Não. Eu acho que é aí que eu ia chegar, quer dizer, o Sheik, ele é um jogador que faz isso, né? Ele marca gols. Se você for olhar os gols que ele marcou pela Ponte Preta, você vai ver que ele marcou gols, alguns belos gols também e tal. Então não é que ele não joga nada, mas a utilidade dele por um ano inteiro, pra decidir partidas e tal. Ele decidiu uma partida contra o Mirassol. Eu não sei se ele vai decidir uma partida na Libertadores, que talvez seja o mais importante. Mas eu acho que o fato dele ter sido nesses 2 jogos aí que ele participou e tal, ter tido uma boa atuação, ou, enfim, que tenha sido uma média atuação, mas decidiu no primeiro jogo, por exemplo. Sim.
abre as portas para que ele possa ter oportunidade de decidir também num jogo de Libertadores, eventualmente, que seja colocado também em situações parecidas e possa tentar meter uma outra sapatada dessa, fazer uma outra brincadeira daquelas e fazer algum gol. Ao contrário de outros jogadores que também tiveram oportunidades aí ao longo dessa mesma semana verdade. E não aproveitaram em nada, né? É verdade. Vou até remeter aqui a um pessoal que já tá comentando aqui, o Beto, que falou, o Luca, mais uma vez, mal não aproveitou as chances, né? Ah, sim. É verdade. Esse, acho que é o que mais destoa de todos é o Luca, que a gente tem uma expectativa que sempre espera mais dele jogando no Corinthians, e ano passado teve um ano, pelo menos uma parte do ano brilhante aí pela Ponte, e veio valorizado, acabou não saindo e agora parece que tá se desvalorizando, né? Valorizado no sentido de que o Corinthians queria negociá-lo. Não, mas parece que tinham times interessados, tá? Não sei. Eu não sei o quanto é só conversa de quanto é de fumaça, fato, mas de falou, fato, não, recusamos tantos milhões de sei lá onde, porque não vale a pena, sei lá. Não sei o que veio de fato de oferta ou o que não veio, mas ele tava num momento bom, né? Tava num momento muito comentado aí ao final do Brasileiro e agora está comentado negativamente, né? Não, é verdade. E o Luca não aproveitou as chances e ele está tendo oportunidades. Quer dizer, ele não pode dizer que não está tendo essas oportunidades. Até agora não aproveitou. E eu acho que ele está cada vez mais ficando para trás. Imagino que ele deva ser negociado até o Campeonato Brasileiro. Imagino. O Vital, também o garoto que chegou do Vasco, ele jogou bem, né? Entrou bem nessa partida contra o Mirassol. Jogou bem. O Vital, assim, ele não tá, em nenhuma das partidas, tá sendo aquele cara que você fala, nossa, joga muito. Não tá resolvendo, né? Não tá sendo protagonista, mas tá fazendo bem o trabalho dele. Tá demonstrando um toque de bola legal, uma certa visão de jogo. Tá concentrado, tá focado, assim. Não tá se perdendo no espetáculo, que acho que é o importante pra um garoto, né? Pra um moleque que tá entrando vestindo a camisa do Corinthians aí pelas primeiras vezes, né? Então isso é muito importante, o cara não se impressionar com isso, não entrar numa espiral negativa aí por conta disso. Mas ainda tem que crescer, quero ver ele crescer mais ainda, né? Eu acho que a tendência é Mas tá consistente, né? Isso é legal, né? Eu lembro quando o Pedrinho começou a entrar no profissional, tinha um jogo bom, aí um que não aparecia e tal, o Vital tá consistente. É outro tipo de jogador também, né? Tem que pensar nisso, mas... acho que ele tem uma experiência anterior. Sim, ele de foi. Série A, né? Ele jogou praticamente o brasileiro inteiro como titular, né? Jogou, sei lá quantas partidas como titular no Brasileiro ali pelo Vasco, né? Então isso é importante, essa experiência é importante. Né? E o Pedrinho jogou bem, entrou bem nessa partida contra o Mirassol. Mas eu acho que o Pedrinho até entrou melhor que o Sheik. Pedindo o jogo, indo pra cima, com bastante objetividade e conseguindo fazer boas jogadas. Eu acho que o ano passado a gente via ele com muito entusiasmo, muita vontade, mas ele acabava perdendo, tropeçando às vezes na bola, se desfazendo da bola muito facilmente. Desse jogo ele já mostrou mais segurança. Foi a primeira vez que ele entrou no ano. Também, mas era aquilo, em uma a cada 4, 5 partidas ele dava aquele lampejo de brilhantismo que você falava, nossa, enfim, resolveu um jogo lá contra o Botafogo, etc. Verdade. Tal, né? Mas, no geral, ele era esse garoto afobado. Hoje já não. Você já tá vendo, assim, pelo menos um lampejinho dele por jogo. Nem sempre resulta em alguma coisa, de fato, um gol e tal, mas já tá aparecendo mais, né? Isso tá bom. Ele tá ganhando essa consistência, esse volume. Isso é bacana. E tem gente aí no live comentando. Ali, alemão, o Sheik, ele desperta relações... ambivalentes, né? Tem gente que falando que, joga muito, tem gente falando, não, ele vai fazer um golzinho ali e acabou. O João Paulo fala que vai jogar muito na Libertadores, o Igor fala que não vai render, aí depois o alemão fala joga muito, né? Então aí começa a discussão. Bom, vamos falar dessa partida de hoje, então, contra o Botafogo, a partida que encerrou a fase de grupos do Campeonato Paulista, uma vitória de 2-0, gol do Gabriel, e o primeiro gol foi do zagueirão o Henrique, que chegou de surpresa ali no ataque. Exatamente. Foi um gol de estreante aí, né? Pensar o Henrique decidindo hoje, um gol de estreante. O Sheik também chegou esse ano de novo, né? Também, então, são 2 gols aí pra marcar essas contratações do ano. Acho que foi legal isso, né? Mas o legal de hoje foi ver o legal foi o segundo tempo, porque o primeiro tempo não aconteceu nada, tava batendo sol e ninguém quis correr, né? Mas no segundo tempo foi legal ver o time um pouquinho mais a fim de jogar e tocando a bola, tramando bem, ainda mais se pensar que o time que jogou hoje é praticamente o time reserva, né? Então, o fato do time reserva estar conseguindo construir, tramar bem a bola, ter esse toque, acho que é um sinal legal para a evolução do Corinthians, né? Para a evolução do
da equipe, do elenco como um todo, né? Acho que nos 2 jogos foi interessante ver esse elemento que apareceu ali pela esquerda, que é o Sid Clay jogar ao lado do Maicon, né? O Maicon tendo participado até então na temporada como lateral esquerdo, treinado, etc., e agora voltando a jogar de volante, voltando a jogar no meio campo, como que ele faz essa troca com o Sid Clay, que ano passado era fazer às vezes de meia, né? Então eles invertem muito, trocam muito a bola ali, tem rolado umas coisas legais, principalmente na parte do ataque, ainda que na defesa o Corinthians tenha sofrido um pouco por aquele lado, por conta dos avanços constantes ali do Sid Clay. Acho que ainda falta voltar um pouquinho mais, mas acho que traz um elemento bacana ali pro jogo, pro time, né? Ter essa arma a mais aí também. E do lado direito hoje a gente pôde ver um jogador muito sólido nosso aí, que muito consciente já desde os juniores, a gente gosta muito dele. Que como o Maicon foi deslocado também pro lateral. Exatamente. Porque o meio tá cheio de volantes bons, né? E cada vez aparecem mais, caras vão trazendo nego até da China, que joga pra cacete aí. Aliás, alguém tinha comentado que a gente não precisa nem mais ir atrás de um 9, tem o Gabriel, né? Então tira o Gabriel lá do... A gente joga lá na frente, põe de 9 lá na frente. Se você pensar, pô, a gente teve 2 gols de 9 hoje, um foi do zagueiro, outro do volante, o primeiro volante. Aí. É verdade. Então, funcionou bem, mas o Mantuan, como eu tava falando, jogou muito bem hoje, achei, se portou muito bem, cobriu muito bem a lateral, foi se participando mais, obviamente, como o time inteiro, no segundo tempo, entrou mais ainda, mas demonstrou um toque apurado de bola, essa vontade de fazer o 1-2. Chegou na frente também, né? Não ficou só atrás. Cruzou bem algumas vezes, então acho que foi uma boa performance dele aí. Pra mim é surpresa um pouco, assim, porque o Mantuan, ele jogou lá na Florida Cup, uma partida, e o Maicon também na esquerda, e os dois foram muito mal, né? Tanto o Maicon na esquerda, quanto ele na direita, na partida que o Corinthians perdeu lá na Florida Cup. Tava com um pouco com o pé atrás, mas gostei dele hoje, realmente jogou bem. É um garoto que tá no Corinthians há muito tempo, na base do Corinthians, né? O irmão dele também joga lá no Corinthians, na base, e eu torço muito para que ele dê certo. Gostaria de ver mais tempo ele em campo, de repente até no meio campo, que é onde ele jogou mais na Copinha, onde a gente viu ele mais tempo, digamos assim, né? Sim. Mas a gente começa a ver aí alguns detalhes do futuro não tão longínquo do Corinthians, né? Quando você vê o Vital entrando bem ali, eu não sei se o Vital hoje, com o Rodriguinho e Jadson, ele vai ter tanta chance de ser titular no meio de campo. Alguma pessoa que acho que foi o Igor que comentou aqui que o Vital vai arrebentar em 2018. Pô, tomara, mas eu acho que não é o que se espera dele esse ano. Mas pro futuro, o Mantuan com esse toque de bola, o Maicon é bem provável que saia, né? Futuramente já teve várias especulações aí sobre isso. Tem gente sondando, né? Tem muita gente sondando, então o Mantuan pode ser um cara para assumir ali nesse lugar. Então acho que a gente tá vendo aí um pouco do futuro do Corinthians aí pela frente, né? O próprio Pedrinho também entrando bem. Isso que eu ia falar. E o Pedrinho, que já tinha entrado bem contra o Mirassol, e nessa partida contra o Botafogo, deu um belíssimo passe e deixou o Gabriel na cara do gol. A jogada inteira foi errada, se for pensar, né? Porque a jogada começou lá na defesa com o Casim. O Casim da defesa. Que tava na defesa, né? Armando o contra-ataque. Passou pro Pedrinho, que tava no meio, na linha do meio de campo, que lançou o Gabriel, que tá em atacante. Que tava se enfiando ali no ataque. Pra você ver como é uma zona esse time, né? O Carille não organiza nada do time. Tá bagunçado, ninguém tem posição certa. Os caras não sabem se é zagueiro, se é atacante, então, se é o lateral. O Henrique foi com o time de atacante lá em cima, não era nem escanteio nem nada. Eu tinha lá, dava cabeçada lá. Acho que eu vou subir aqui. Tá uma zona, Carille não manda em porra nenhuma. Não, a Vivi Souza, inclusive, comentou uma coisa que ela falou: o time reserva dos garotos do Corinthians é mais organizado em campo do que o reserva do Palmeiras, que todo mundo fala que é o melhor time. Falei, olha, cara, organizado com certeza, mas hoje em dia, hoje o jogo de hoje fica cada um por si lá, né? Todo mundo em uma posição. Os 2 gols do Corinthians, na verdade, foram muito bonitos, né? As duas jogadas foram claro, o do Gabriel foi mais bonito, mais plástico, digamos assim. Mas no primeiro gol também a jogada foi mais toda, bem construída. O Mantuan com a participação do Maicon, o Romero também. O Romero acertando um belo cruzamento, né? Ele já tinha participado no início da jogada, depois foi lá pra cruzar ainda. Cruzou, fez um belo corte, cruzou, e o Henrique também até se abaixou ali pra cabecear. Então foram 2 belos gols aí na partida de hoje, uma partida mais ou menos, né? Que o Corinthians já estava classificado, o Botafogo também já estava classificado, então não tinha, assim, um grande interesse. O Botafogo poderia ter um interesse de ganhar para tentar passar o Santos, né? Torcer por um o que, se de fato tivesse ganhando o Corinthians, teria sido o primeiro do grupo. Mas não
Acho que não foi incentivo suficiente pra correr tanto debaixo do sol. É. E também, vamos ser sinceros, faltou talento ali pros caras, porque no primeiro tempo eles chegaram a ter umas chances ali, mesmo no começo do segundo tempo. Tiveram umas teve 3 uma ali chance na ali, frente o tal do Cássio. Impressionante. James lá deles teve chance de fazer na frente ali que parecia o Casim, pelo amor de Deus. E aí o Beto tá perguntando já, querendo saber da próxima fase. Vamos falar do que interessa aí, quem que vai ser inscrito? Será que o garoto que era do ABC vai ser inscrito? Eu acho que vai, né? Vai. Saiu gente, né, no meio e tal, que Sim, tava sim. inscrito e que não podia alterar agora a lista, então ele vai ser inscrito. Não, vai acho que ser inscrito. sim, acho que sim. O Matheus Matias, né? A gente tá falando do Matheus Matias aqui. Se ele vai jogar ou não, aí já é outra história, né? Tá chegando agora, eu acho que depende muito de como vai ser essa semifinal, essa quarta de final, né? Agora, como vão ser essas duas partidas. Eu acho que se o Corinthians, de repente, abrir um bom placar e tal, é mais fácil dele entrar. Eu acho que ele dificilmente vai colocar o garoto precisando fazer o resultado, colocar essa pressão no menino. É mais fácil ele colocar o Sheik, o Luca, o Pedrinho já, talvez, e tal. O Danilo, de repente, do que o Matheus Matias, né? Essa semana agora, o Corinthians tem jogo da Libertadores, né? Já Sim. tem jogo da Libertadores, só que vai ser em casa, isso é bom, não tem que ir até a Venezuela, nem até a Colômbia jogar. E depois vai jogar, já começa a segunda fase do Paulistão no fim de semana. O Corinthians né? vai pegar o Bragantino. O Bragantino, que é pertinho aqui, né, pô? É 1h30, 2 horas daqui, né? Rápido. Tranquilo, um busão aí, pô. Eu levo mais pra chegar no trabalho todo dia do que eles pra ir até Bragança Paulista lá. Pô, a data do jogo ainda não tá definida, né? A federação deve mostrar a data e o horário essa semana ainda, mas o Corinthians vai jogar contra o Bragantino, que ficou em segundo no grupo do Corinthians, assim que funciona. Conquistou a vaga hoje, né, num empate aí contra o São Caetano, que estava disputando lá a liderança do grupo do São Paulo, e desbancou o Ituano. Ituano que estava vindo bem o campeonato inteiro, mas acabou aí na última rodada tomando uma saraivada aí dos meninos do time B do Palmeiras, né, um time B que tem o Gustavo Scarpa, mas tudo bem. E aí... Perdeu a classificação. Eu acho que é vantagem pro Corinthians. Eu prefiro enfrentar o Bragantino do que o Ituano. O Ituano me parece ser um time muito mais arrumado ao longo dos últimos anos aí do que o Bragantino. Né? O Ituano foi campeão paulista. Foi campeão paulista, inclusive. Né? E no meio da semana a gente tem essa disputa antes desse jogo de quarta final, a gente tem a disputa da Libertadores, o Deportivo Lara, que é o atual primeiro colocado do grupo. Já é jogo pela liderança. Como o Gibson falou, é hora de sangue no zóio agora. Vamos desbancar o líder agora, aí, né? A gente já fez isso no Paulista, desbancou o líder lá. Tem que seguir a regra. Ganhar em casa e empatar fora é a regra da Libertadores. Né? Exatamente. Aí tem que fazer a lição de casa, digamos assim, e ir pra cima do Lara. Com a nossa equipe titular, provavelmente nós iremos ver, né? Que sem o 9... com o Jadson, Rodriguinho, Romero e Cleison, provavelmente ali no ataque, né? Exatamente. A dúvida talvez fique com o Carille, se ele deixa o Maicon no meio, porque o René Júnior se machucou, né? Sim. Ele vai ficar um mês fora e mantém o Sid Clay na lateral esquerda, ou se coloca de repente outro jogador no meio, talvez o Ralf, talvez o Paulo Roberto, que também tá voltando aí, e volta o Maicon para a esquerda, que foi o nosso melhor lateral aí nessas últimas partidas. O René Júnior vai ficar um tempo prolongado fora? Vai ficar um mês fora. Um mês fora? Já disse que tá fora do Campeonato Paulista. Tá fora. Do Campeonato Paulista. Que pena, uma pena. E aí fica essa questão, né? Como que foi o Sid Clay esses 2 jogos aí pra vocês? Vocês acham que ele conquistou essa vaga? Ou você acha que esse elemento, como eu falei, que traz aí o Sid Clay ao lado do Maicon, trazendo um poder ofensivo maior, né? Uma brincadeira melhor ali pro meio de campo, uma coisa diferente. Você acha que isso faz com que ele possa entrar aí já eu titular? acho que o Sid Clay ainda não deve... Eu não apostaria nele. Pra começar. Se você fosse o Carille, você colocaria o Maicon na lateral esquerda contra o Lara agora. Colocaria o Maicon e o Paulo Roberto. Ou talvez até o Ralf, mas o Ralf talvez deixasse o time muito defensivo. Eu colocaria o Maicon na esquerda. O Sid Clay, no primeiro jogo, eu achei que ele deixou muito espaço atrás dele no jogo contra o Mirassol. Nesse jogo contra o Botafogo, ele já foi melhor. Mas esses 2 jogos, eles têm uma característica diferente da Libertadores, né? A Libertadores tem mais pegada. Sim. E eu acho que talvez ele não esteja preparado taticamente para jogar. Eu acho que ele é um jogador maduro. A pressão, sim. Mas na tática, pode ser que ele deixe espaços ali atrás. E aí... levar um gol, né, na Libertadores pode ser perigoso.
Ainda mais fora, né? Jogando com o Lara jogando fora, Sim, né? sim. Eles vão vir fechadinhos. Vão atrás desse gol, né? E se vier uma avenida ali, vai ser onde eles vão explorar, né? E você, Fábio? Cara, eu concordo. Eu acho que ele não... Ele foi bem, mas demonstrou algumas inseguranças na parte defensiva, né? Eu acho que como exercício foi legal ver. Acho que é uma coisa a ser desenvolvida. Mas principalmente pro jogo da Libertadores eu não testaria. Contra o Bragantino eu testaria. Eu colocaria ele lá, de repente. Já fazer uma coisa diferente e tal. Poupar alguém. Mas acho que pra Libertadores tem que levar um pouquinho mais a sério aí. E tem que mostrar o que a gente teve de melhor no ano. Se o René Júnior tivesse inteiro, eu daria certeza. Não, vai jogar o René Júnior e o Michael na esquerda. Como ele se machucou, ele vai ter que colocar um jogador ali relativamente fresco, digamos assim, né? Ou o Paulo Roberto ou o Ralf, ou tentar alguma outra solução. O Capixaba já perdeu de vez essa vaga. Não tem como recuperar. Eu acho que ele vai ficar curto prazo, pelo menos. Né? Eu acho que agora o Corinthians está preparando o Capixaba, de repente, para um segundo semestre ou até para o ano que vem, né? O cara, ele mesmo falou na coletiva, deu exemplos de jogadores que chegaram no Corinthians e ficaram um bom tempo no banco, entrando de vez em quando e tal, até que assumiram a posição de titular. Então eu acho que essa é a ideia para cima do Capixaba nesse momento, né? Vamos ver. E o pessoal aí no live vai colocar o Paulo Roberto, vai colocar o Sid Clay. Eduardo Alceu falou que vai de Michael e Gabriel. Mas e quem vai na esquerda? Na esquerda o Michael, imagina, né? Imagina que o Michael. O Aldeci falando que o elenco do Palmeiras não é melhor do que o Corinthians, não. O que vocês acham aí? O Corinthians ele se beneficia do fato de ele estar com o mesmo esquema de jogo do que quase 10 anos. Sim, verdade, né? Verdade. Tem uma filosofia de jogo, o clube agora. Claro, não é o técnico que chega lá e decide, vamos fazer assim. Né? Aliás, não, ele chama o técnico pra Quando ele tenta fazer, estraga, na verdade. Né? Quando chega e tenta fazer, se estraga, né? Quando chega um técnico querendo mudar a história... Eu acho que bem ou mal, apesar de a gente não ter um elenco tão estrelado, a gente se beneficia disso. O time tem um jeito de jogar, a gente joga desse jeito. O pessoal que treina lá, os auxiliares do Carille, que treina a defesa, que treina escanteio, que treina... Os caras treinam pensando, mesmo os reservas, você falou, reserva entra, mas entra jogando. Sabe a posição dele no campo, não entra perdidão, né? Então isso aí tem uma construção que ele tá aproveitando agora, tá tendo alguns frutos disso de 10 anos já. Não, é verdade. Tá acontecendo. É verdade. Deixando claro que a gente tava brincando aqui quando falou que o time tava uma zona, né? O time é muito bem estruturado, né? Caso alguém não tenha entendido a ironia. A Vivi Souza falando que o Corinthians é mais organizado que o Palmeiras. Pô, mas o Corinthians tem um técnico há muito mais tempo, né? Qualquer outro time de São Paulo, na verdade, né? Não, isso sem dúvida. Eduardo Alceu falando que Gabriel é o melhor volante do Brasil. Eu acho que é. Talvez seja. Primeiro volante, Primeiro volante, acho que sim. Primeiro volante, atuando no Brasil, sim, né? Bom, e sobrou um tempinho aqui, Fábio, pra gente falar da xenofobia, né? Que o Romero trouxe aí, dizendo que os paraguaios sofrem muito preconceito aqui no Brasil. Isso, o marketing fez uma correria pra colocar, né? Estampar na camisa do Ficou muito Corinthians. chateado com o que falaram com eles, com razão, diga-se de passagem. O Romero tem toda a razão nesse sentido. O que ele não tem razão, talvez, foi ter chamado o Santos de time pequeno ali no final da partida. Mas a xenofobia, ele tem razão. Ali eu acho que as duas coisas foram exageradas. Primeiro, o Romero fez um comentário pra provocar, falando, o time é um time pequeno, olha como estão comemorando, etc, blá, blá, blá. Assim como ele ouviu outras pessoas comentando sobre outros times, sobre o próprio Corinthians em outros momentos, fez uma provocação besta. Aí começaram a falar um monte, o Casagrande ficou revoltado, mas o Casagrande a gente já sabe que, a gente já falou aqui, é grande acionista da Milani, maior produtor de groselha do Brasil. Né? Adora uma groselha. Sempre que ele pode, ele joga em cima. Sempre que ele pode, ele joga em cima. Ele dá um jeito, põe lá, né? Faz o merchan dele ali. E aí ficou revoltado, falou que tem que avançar. Meu, ele só fez o comentário. É claro que ele sabe quem é Pelé, que ele sabe da história do Santos minimamente, sabe que o Santos é um time grande do Brasil, mas falou, estão comemorando o empate aqui como um time pequeno, foi isso que ele quis dizer. Aí fizeram um grande alarme em cima disso. E aí o que o Romero fez? Já dizia Don Draper, grande corintiano, né, do marketing nos anos 60, tem até uma série sobre ele, o Mad Men, né, já o primeiro do bando de loucos ali, o Mad Men, falava, quando você não gosta do que estão falando sobre você, mude de assunto. Foi o que ele fez, mudou de assunto, falou, é claro. Estão falando, que time pequeno, vocês que são um bando de xenófobo aqui, odeiam paraguaios, não gostam de gringo, não sei o quê, e pronto, mudou de assunto. Deu certo. Deu certo, agora tá isso aí, né. O Romero, na entrevista, ele acabou não citando nomes e tal, mas foi um pessoal de uma rádio aí que realmente descascou, falou um monte de
de groselha, quase tanto quanto o Casagrande. São os parceiros ali, né? E quiseram competir ali com o Casagrande. E aí levaram essa, quer dizer, o Corinthians entrou com essa camiseta xenofobia não e tal, e com razão, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito com o país, o vizinho aqui, e dos jogadores que trouxeram grandes jogadores pro Corinthians e pro futebol mundial também. Sim, e pelo próprio Romero, que, pô, Sim. querendo ou não, é o artilheiro do Corinthians na arena. O estrangeiro com mais jogos com a camisa do Corinthians, o que é impressionante, né? Que é impressionante. E tá aí, já tá há 3 anos no time, consolidado. Sim. Hoje a gente sofre com ele, comemora com ele, e hoje, por exemplo, foi lá, deu passe pro primeiro gol. Verdade, pô. Verdade. A gente critica o Romero quando ele merece e também elogia. Ele, nos últimos anos, tem merecido muito mais elogios do que críticas aqui, né? Exatamente. O Emílio Farias está perguntando, vocês acham que a zaga está pronta para a Libertadores? Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians está pronto para a Libertadores. A zaga, eu acho que tá bem. O Henrique tem entrado bem, o Balbuena tá seguro. Enfim. Se pensar na linha de 4, né, me preocupa a lateral esquerda, dependendo de quem tiver lá, né, se a gente for olhar isso. Acho que Henrique e o Balbuena, e hoje o Pedro Henrique entrou bem também, são peças sólidas. O Léo Santos, quando entra, também dá conta do recado. Acho que tá pronto para encarar a Libertadores. Claro, ainda estamos no segundo mês de jogos do time, ainda tem como crescer, ainda tem o que evoluir, o que é bom, né? Não tá pronta, mas pra essa próxima fase acho que tá pronto. A única coisa da defesa que eu penso que, cara, a gente não arrumou e não previsto não vai arrumar tão cedo é bola aérea, porque é impressionante, né, cara? Mesmo hoje, jogando contra a gente sofreu Botafogo, uns apuros, mas não levou gols nas últimas partidas de bola aérea. Mas é uns apuros bestas que não precisava. Hoje, no começo do segundo tempo, sobraram 2 bolas cruzadas que acabaram no pé do... Como era o nome do cara lá? O Jameson, sei lá. Jaime, né? James, sei lá. Pô, eram bolas fáceis de tirar, de cortar, mas a zaga tá sempre subindo mal na bola. É um problema já antigo, crônico da defesa. Né? A gente pode não estar tomando gol agora, mas acho que a gente não tomou gol porque desculpa falar isso, mas porque, cara, o Mirassol é ruim pra cacete, porque o Botafogo é ruim pra cacete. Se fosse um time bom, já tomado um gol ali de cabeça. O que me preocupou mais nessas últimas falhas defensivas, me pareceu ser muito falhas de comunicação, de alguém ter falado simplesmente é minha, né? Mais do que de posicionamento, direto isso. É de alguém virar e falar, pô, deixa, é minha, pô, tá garantido. Sim, semana passada o Cássio uma sai, dessa... o cara vai lá e tira do Cássio e mete no... Semana passada tem uma dessa do Balbuena com o Cássio, lembra? Sim, só faltava quem falou, não é minha, acabou, os caras quase se mataram lá, o Balbuena quase chutou a cara do Cássio. E, Fábio, você quer falar das meninas? Podemos falar rapidinho das meninas aí, as meninas do Corinthians. As meninas do Corinthians? Exatamente. As meninas do Corinthians, o futebol corintiano, que defendem a camisa do Corinthians em campo, né? Elas vão começar a jogar, não neste próximo sábado, no outro, contra o Centro Olímpico, vai começar o campeonato paulista, ou brasileiro, agora não lembro. Acho que é o paulista. Tinha as informações corretas aí, mas na semana que vem. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que este fim de semana é aniversário da nossa queridíssima Gabi Nunes, grande jogadora aí do manto corintiano. Mete gol pra diabo, mas que infelizmente também essa semana não teve um bom presente, né? Ela sofreu uma nova, acabou de voltar de uma contusão, de cirurgia e tal, sofreu uma nova lesão que vai ter que passar de novo por cirurgia. Ixi, vai ficar de molho aí mais um tempo. Mas lembrando, antes disso, ela estava na seleção com a própria Marta declarando que ela é o futuro do futebol brasileiro aí, do futebol feminino brasileiro. Então, acho que tem que investir muito ainda na Gabi Nunes aí. Mas o time, na época que jogou sem ela, continuou jogando bem, manteve um estilo de jogo bom. Dividiu-se o time, né? O Corinthians se separou do Audax, né? Então, teve aí uma divisão de talentos e tal. Mas o Corinthians manteve uma boa parte dessa base do time feminino para jogar aí. A Grazi é um exemplo aí, grande, já tá há 3 anos no time. Mas o Corinthians ano passado teve um ano bem sucedido no futebol feminino, né? Foi campeão da Libertadores, foi vice-paulista, vice-brasileiro. Tem tudo aí para agora, usando, sem dividir a marca, né? Ser só Corinthians, repetir o sucesso, ter mais sucesso ainda esse ano aí, né? Tomara que as garotas se encaixem aí e continuem jogando o belo futebol que elas mostraram no ano passado. Aqui tem o Aldecilo, acabou de perguntar aqui, vocês acham que o Pedrinho deve ter mais oportunidades no time? Eu acho que tá tendo as oportunidades que precisa ter, né? A gente tem que lembrar, a gente sempre comenta do Pedrinho aqui, o Pedrinho tá voltando aí de uma recuperação física forte, de um trabalho que tá sendo feito com ele, de anemia, de algumas deficiências físicas que ele teve. Então, acho que
esses últimos jogos ele teve uma chance que ele deveria ter, participou, atuou bem. Entrou bem nas duas partidas. Entrou bem nas 2 partidas. Eu gostaria que, na medida do possível, os resultados sendo positivos, que se permitisse que ele voltasse a fazer isso nesses próximos jogos decisivos, dar um pouco mais de experiência para ele. A gente falou aqui do Vital, como ele atua com serenidade, tendo essa experiência nas costas, acho que pro Pedrinho também ia cair bem isso. Mas óbvio que no momento mais decisivo, pode ser mais complicado tomar essa decisão, né? Você vê aquela pergunta que a gente fez até, né? O Sheik ou o Pedrinho? Você olha pro banco, eles precisando ganhar, tá perdendo de 1-0 do Lara, vai fazer o quê? Eu colocava o Pedrinho. Eu colocava os dois. Eu respondi isso na época e continuo respondendo. Colocava um do lado do outro que um deles resolve. O Pedrinho, né, tem a ver aquela história dos hambúrgueres, né? Depois que ele marcou o gol, ele foi comemorar lá no Burger King, tirou foto e ganhou, sei lá, 500 hambúrgueres e tal. Isso prejudicou o garoto. Porque ele só comia hambúrguer. Faltava ferro nos hambúrgueres dele. Faltava proteína, faltava outras coisas ali, outras vitaminas e tal, e ele ficou com uma certa anemia. Essa é uma mensagem importante para todos vocês, jovens corintianos. Se alimentem bem, gente. Não vale ficar só comendo em Burger King, só McDonald's hambúrguer por aí. não dá. Não dá. Tem que variar. Uma vai no Habib's também, vai no McDonald's, vai em outro lugar. Vai no Habib's Pizza Hut. Come todos os gêneros. Come o dogão na porta do estádio, que é fundamental. Sanduíche de carne louca na porta do estádio também. Não, isso Mas come sanduíche só na saída. Só na saída. Nunca antes do jogo. Porque você não quer depois passar o jogo no banheiro. Exatamente. Para correr risco. Come na saída do jogo. Mas é isso. Uma coisa que eu queria falar, assim, a gente fica muito preocupado, às vezes, vendo, o Corinthians tá jogando bem, teve aquela fase, 4 jogos sem vitória, sei lá o quê, agora tá 4 jogos sem derrota e ninguém fala nada a respeito desse... que tá numa fase boa, mas lá tava numa fase ruim. E acho que assim, o Corinthians tem certo na cabeça quais que são as metas para esse começo de ano, né? Terminar o Paulista assim como o segundo melhor desse momento, segunda melhor campanha dessa primeira fase, acho que tá mais bom do que batida essa meta, né, o que era necessário se fazer ali nesse momento, né? Então não adianta ficar falando, não, o Corinthians precisa jogar mais, precisa render mais. O Corinthians precisa ter resultados bons. No fim do ano não vão olhar, nossa, o Corinthians jogou bem todos os jogos, o Corinthians ficou um monte de jogo sem empatar. Não, vão olhar, o Corinthians ganhou que títulos? É isso que vão olhar. Então o Corinthians tem que estar focado nessas metas, assim. Não adianta hoje a gente cobrar pro Corinthians jogar pra cacete contra o Mirassol e falar, tomou um sufoco do Mirassol, ganhou com um golzinho miado do Sheik no final. Que bom, tem que ser assim mesmo. Faz assim contra o Mirassol e depois lá e mete essa cola na final da Libertadores. Pronto. Tem que dar show quando tem que dar show, não em momentos que não precisa. E o Corinthians sabe fazer isso. Exatamente. Desde o ano passado ele tem mostrado essa característica. Tanto que não perdeu nenhum clássico esse ano. Tem time aí que não ganhou clássico, que nem sequer empatou clássico esse ano. Cara, ele não sabe o que é perder, né? Pro Palmeiras até hoje, né? É verdade. Não sabe nem o que é empatar com o Palmeiras, o Carille. Foi o que a gente falou no começo do destaque, cara. Agora o ano é outro. Né? A partir de agora, cara, vamos jogar bola. Então essa experiência que a gente viu essa semana, a gente não vai ver com tanta frequência agora, vão ser diluídas, uma coisa que precisar ali fazer. De repente no Brasileiro ou na Copa do Brasil, dependendo da rodada. Então, agora é a hora que a gente vai descobrir o que realmente vai render. Mas ainda assim, agora é hora, mais ou menos, porque eu não duvido nada que no próximo domingo o time tire o pé contra o Bragantino. E jogue mais ou menos, sai de lá com um empatezinho 0x0, 1x1, alguma coisa, pra decidir em casa, com a torcida, sabe? Tudo bem, não é o que a gente de repente gostaria de ver, mas às vezes a gente mete muito pau em cima disso e é um negócio que dá certo. A gente sabe, o Corinthians não tem, a gente fala muito que o Corinthians não tem elenco pra ficar jogando com intensidade tudo quanto é jogo. Não dá, não adianta. Então, tudo bem, tira o pé um pouquinho aqui, se preserva. A gente vai precisar disso lá no segundo semestre depois. Sim. Aqui, lá onde vai pegar, o bicho vai bater, né? É verdade. E a coisa pega. Gibson, por favor, chegou o seu grande momento no podcast. Alzheimer. Lembre os nossos espectadores e ouvintes as nossas redes sociais, por favor. Todas as 6. Então, todas obviamente, elas. fora o Não Facebook falte, e o YouTube, onde estamos ao vivo agora, fazendo live. Vai ter no Twitter, no Instagram, no SoundCloud e no iTunes. É isso aí, É isso aí, gente. Todos lá. Irmandade Corintiana com TH, obviamente, em todas. Só no Twitter que é Irmandade Timão. Sigam a gente em todas as redes. Tem ajuda a gente a divulgar, dá um compartilhar aí.
Marca, taga os amigos aí, taga o sogro, taga todo mundo ali, taga o cachorro, Exatamente. taga a amante, taga todo mundo que tá corintiano aí, taga aí pra ajudar. Só não vai no mesmo post tagar a amante e a esposa, né, não por vai favor. fazer, né? Pelo menos taga em linhas diferentes, deixa passar uma parte esse negócio, né? Pra não dar. Olha, eu Escolhe não posso uma. deixar passar aqui um comentário maravilhoso aqui que o Emílio Farias fez pra gente aqui, falando que precisamos de comentaristas como vocês. Obrigado, Emílio. Agradeço aí e tal. Então é isso, Irmandade. Ficamos por aqui. Vai, Exatamente, Corinthians! vai, Corinthians!